essa sensação de, assim, de não pertencer, isso te ajudou nessa vida, né, nessa poesia interna, nessa vida interna? Cara, eu não saberia escolher uma outra vida, porque foi essa que eu vivi, né? Uhum. Assim, era o que a vida me levou, né, a Sim, ter, de certa forma, porque na infância, na adolescência, não tem como fazer escolhas, né? A minha primeira grande escolha mesmo foi essa que eu acabei de contar, aos 14 anos, né? Que eu decidi mesmo pela música. Até então, você vai porque seus pais estão te chamando pra ir, você tem que ir, você tem que, senão você toma uma precisa mesmo. chinelada. É, eu acho assim que a comunidade de fé, seja qual for ela sempre vai ser um núcleo de sociabilidade importante na vida do cara, Com entendeu? certeza, concordo plenamente. É, o que pega é justamente quando você começa a descobrir as suas potências, entendeu? Uhum. Sua vocação. O seu chamado, né, Quem é, dentro da comunidade. quem é você, o que que você faz, qual que é o seu ofício, né, o seu lugar no mundo, qual que é o seu sonho, né? E aí, quanto mais a religião é fechada em si mesma, isso, isso dificulta para esse sujeito dialogal, expansivo, né? Especialmente o cara que é das artes, que ele vai se encontrar com mundos diferentes, com visões diferentes. Uhum. É a religião muito fechada, muito baseada na razão, no que é verdade, né? Uhum. É aquela coisa No da que tá letra, o que escrito. está escrito. É. Isso pode ser um empecilho relacional. Eu não digo que é um empecilho. Não é moral, é algo relacional, né? Tipo assim, pô, você pode até fazer sua arte, mas você vai ficar lá, você vai voltar pro seu canto Seu quadradinho. e tal. É. E quando eu percebi que essa carga das vivências que eu tive, que pode ser muito diferente de outros que cresceram no Testemunho de Jeová, mas eu tô falando da minha, Uhum. quando eu percebi que essa herança religiosa me fazia mal, eu tive que fazer um Exame de é um consciência. exame, uma auto-reflexão, e eu lembro disso que eu estava na Praça da Liberdade, lá em BH, não sei se vocês conhecem lá, que é um lugar icônico lá em Belo Horizonte, né? Uns vários palácios, assim, a biblioteca pública que eu frequentava muito, né? Então, eu ia lá pegar emprestados livros. E aí um dia eu sentei num daqueles banquinhos da praça lá, e peguei meu caderno e fiz um testamento, né? Onde eu abri a mão de toda essa herança religiosa, assim. Tipo uma renúncia. É uma renúncia porque eu cheguei a essa conclusão que Já era um peso, então, É pra um você. pequeno era um Shakespeare, peso, digamos. porque a religião para mim naquele momento ela criava esses impedimentos relacionais, sabe? E eu, cara, eu não quero isso. Eu quero, seja qual for, até mesmo dentro da minha vivência evangélica, eu fui tendo que fazer esses tratos, entendeu? Ah, pô, até aqui, beleza, eu respeito tal, quem quer se isolar. E eu fui descobrindo também que na história do cristianismo, esses grupos sempre estiveram presentes, né? Você tem os contra a cultura, que são aqueles que se isolam mesmo em suas vilas, né? Você tem também, dentro desse grupo, o movimento monástico, né? Você tem os beneditinos, que acabaram criando uma coisa belíssima, o canto gregoriano. Quem preserva isso hoje no mundo são os beneditinos, né? Você pega a liturgia deles, é muito rica. Sim. Eles são autossustentáveis, eles plantam o que eles comem, eles fazem os pães deles, enfim, tá lá na vida É deles. uma outra forma de servir a Deus, né? É, Cada um tem uma vocação tá específica lá isolado. e eles escolheram essa. Agora, tem outros também que vivem nessa ideia de dois reinos, que é aquele lance da dicotomia que a gente estava falando aqui. Tem um reino de Deus e tem um reino do coisa ruim, né? Como diz o Guimarães Rosa, né? Tudo que não é aqui é ruim. Tudo que não está dentro do campo religioso, e o religioso ali a sua denominação que representa Deus, Sim. é do coisa
ruim. Porque dito que o demônio é o príncipe deste mundo, né? Isso, Jesus vem na contramão do mundo, logo existe essa separação. E a Bíblia te dá a base para tudo, cara. Você pode provar qualquer uma dessas linhas lendo a Bíblia. E tem um outro grupo que eu fui descobrir depois que já via a realidade como uma realidade que é de Deus, né? Toda ela. Você tem, obviamente, um enfrentamento espiritual, como é que fala? Esses, como aqueles mercenários lá, um exército que tenta suplantar, né, ou tomar o poder, né? Dentro da nossa perspectiva cristã, essa guerra existe. Só que não é uma coisa assim, tipo, de forças iguais, né? Existe um Deus que é maior que todas as outras coisas. Exato. A verdade existe, mesmo que a gente só consiga ver partes dela, e é por isso que existe tanta denominação, porque a gente discorda. Mas a verdade continua lá. Sim. É só nossa percepção dela que não consegue ser completa, né? E agora o que eu tô dizendo, João, é assim, que historicamente você tem grupos que vão se isolar, que veem Jesus contra essa cultura. Você tem esse paralelo aqui, né? Como se fossem duas avenidas, né? Tem a avenida aqui de Deus e a avenida que não é de Deus. E não dá pra fazer parte das duas ao mesmo tempo. Que aí só que você acaba virando um cara que copia aquilo que tá na de baixo para não levar a galera daqui de cima aí atravessar a rua. Então você sempre tem uma... Isso é um filtro. O baile funk gospel que tem, por exemplo, os encontrinhos e tudo mais. Não existe nesse modelo, né, de dois reinos, não existe assim uma postura assim de vanguarda. Sim. Na criação. Agora, tem uma outra tradição cristã que eu me sinto um pouco mais à vontade nela, que não é essa ideia de dois reinos nem de um isolamento, entendeu? Que é de uma presença na cultura, no sentido de cuidado, né? A cultura como um processo de imaginação e de criação de artefatos no sentido de curar os dramas humanos, de trazer alívio, de inspirar, de participar dos processos históricos de forma ativa, reconhecendo a sua voz, respeitando as outras vozes. Como Jesus sentava na mesa com gentios, né? Aqueles que não eram judeus também, que era um escândalo para a época, né? Sim. Era as coisas dos judeus, né? Da tribo, e aquele que era de fora não era visto como escolhido. E daí ele falou, não, senta na mesa junto. Vem partilhar também da Boa Nova, né? Isso é a música Tecida na Esperança que você costuma dizer, né? É isso. Quando eu me encontrei nessa tradição, que a gente pode fazer um traço assim histórico assim que vem lá da Reforma Protestante. Então, o protestante raiz é aquele cara que vai chegar aqui em São Paulo, por exemplo, e vai criar o Hospital Samaritano, entendeu? Que foi criado por protestantes. Os primeiros diretores, né, os caras que pensaram a educação paulista eram pastores presbiterianos, né? Então havia uma pulsão, então o Colégio Mackenzie, né? Uma pulsão de participação. Falei, velho, vamos criar um colégio, vamos fazer um hospital, entendeu? O Gilberto Freire, quando vai falar dessa contribuição protestante na cultura brasileira, ele cita gramáticos, né? Os principais gramáticos brasileiros para ele, na época, eram todos protestantes que têm uma cultura muito voltada para a leitura da Bíblia, de interpretação, né? Vem lá do Martim Lutero, que viabilizou a Bíblia na língua do povo, né? Que era uma coisa impossível dentro da tradição até então. Então, quando eu me encontrei ali foi o ponto de partida, né? O ponto de partida foi conhecer essa tradição, uma tradição protestante, mais calvinista, né? Ali, holandesa. E aí eu fui conhecer o Huckmacher, que é um cara, inclusive, que eu falo numa música, né? Que eu cito numa música minha. O Franz Schaeffer, Dorwert. E percebi que havia, então, um outro jeito de pensar a minha espiritualidade entrelaçada ali com a arte, né? Obviamente, depois eu fui fazendo a crítica da autocrítica, né? Que aí você não para, né?
eles pensaram o mundo europeu, pensaram o mundo americano, e aí depois eu tive que encarar o que é esse Brasil. E quando eu descobri que o Brasil ele estava na sua história toda imbuído, né, desse sentimento de esperança nas suas canções, eu falei, velho, acho que não tem nada mais, um exemplo mais poderoso do que esse, que é a própria poesia brasileira, né? Quando você pega a Adélia Prado, quando você pega o Guimarães Rosa que eu citei, você vê que arte e espiritualidade estão misturados. Poxa, desde o período barroco, né? O Gregório de Matos, por exemplo. Gregório de Matos, muito. José Anchieta, todo mundo Sim, junto. O próprio Castro Alves, né? Que era muito crítico também. E aí eu percebi que aquelas categorias dos dois reinos que a gente usa, né? Não fazia sentido com o próprio testemunho histórico da poesia brasileira. E aí eu fui estudar as letras. Eu fiz um estudo num blog chamado Nossa Brasilidade, que é um blog que eu criei em 2011, onde a gente analisou, cara, mais de 1.300 letras de música. Dentro daquela lista dos 100 maiores discos da Rolling Stone, tá ligado? Eu tive que fazer um recorte, né? Não dava pra pegar a música brasileira. Vamos escolher aqui. Aí eu chamei uma socióloga, chamei também um cara que é estudante de teologia. Falei, velho, nós precisamos analisar o texto. Vamos ver o que tem aqui. E é uma coisa muito louca que eu descobri que até então, né, a gente não tinha encontrado uma literatura que ajudasse a gente a ler letra de música. Então a gente teve que pegar, a nossa instrumentação foi crítica literária. Então, tipo assim, como é que se lê um autor, né? Que aliás tem um título de um livro. E a gente começou a analisar o texto. Resumindo, cara, quando a gente terminou o projeto, que é longo, né? A gente descobriu que estava ali, cara, que Deus está solto, na verdade, né? Que é esse anseio pelo eterno, transcendental, da transcendência do místico. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!